Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um tempo da meditação do livro de Eclesiastes, isso mesmo, e hoje vamos falar sobre obediência, nesse momento aqui de devocional, que eu compartilho com você como eu faço, como eu tenho feito aí ao longo da minha vida, desde a minha adolescência, os meus devocionais, né? Normalmente é pegar realmente um texto bíblico e ler e adaptar ele para aquele momento da minha vida, né? Na verdade, não é adaptar para aquilo que eu estou precisando, mas é contextualizar com a realidade daquilo que eu vivo. Então, quero compartilhar com você, vamos ler, e aí, aquilo que o Senhor for ministrando aí no meu coração, eu vou falar com vocês, assim como vai ser para mim primeiro, sempre, com certeza. Então, hoje, Eclesiastes 8, versículo 1. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei. Ou talvez no original esteja escrito: ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. A sabedoria de um homem muda o seu semblante. Quanto mais sábio nos tornamos, menos nos importamos com coisas vãs ou que não têm valor. Quanto mais sabedoria a gente adquire, e principalmente a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, menos a gente se importa, talvez com ofensas, ou com alguém nos criticar, ou com alguma história que falam da gente que não é verdade. A gente para de se preocupar em correr para se justificar, porque nós sabemos da nossa própria identidade, e além disso nós sabemos que Deus sabe quem nós somos, e é isso que importa, e que independente do que acontecer, a gente vai conseguir continuar fazendo aquilo que devemos fazer, né? Então a sabedoria do homem ilumina o seu rosto, transforma mesmo e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Já falamos um pouquinho sobre isso há uns 2-3 dias atrás, né? Quando a gente fala, você fez um voto, você disse que vai fazer algo, cumpra, para que você não se torne como um tolo ou como um insensato. Então, hoje nós temos Jesus como nosso rei, né? Quem é discípulo de Jesus, segue Jesus, sabe que ele é o teu Kyrios, ele é o teu dono, ele é o teu proprietário. Então, o que você precisa fazer? Conhecer os mandamentos, conhecer aquilo que ele tem ordenado, para que isso possa ser prática, né? Se transformar em prática na tua vida, e então você obedecer às ordens desse rei, que é o Senhor Jesus, em primeiro lugar. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada. Não se levante em favor de uma causa errada. Não se levante em favor de nenhuma causa precipitadamente, sem conhecer o outro lado da história. Prudência, sabedoria, conhecimento e justiça. Que isso sejam bases também na tua vida. Então, versículo 3. Visto que o rei faz o que bem entende. Versículo 4. Pois a palavra do rei é soberana e ninguém pode lhe perguntar o que está fazendo. A gente, trazendo para o nosso contexto hoje, né, de cristianismo, seguindo a Jesus como nosso rei, como nosso Kyrios, como nosso proprietário, como nosso Senhor. E muitas vezes nós questionamos, né? Questionamos a ele, o que você está fazendo? A gente não diz com essas palavras, mas as nossas atitudes questionam. Muitas vezes a gente acha que Deus não está fazendo da maneira que deveria ser, que a gente sabe melhor o que é. Mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus sabe o que é melhor para você, para tua casa, para tua família. Então, se submeta a Ele, se submeta à vontade de Deus, se submeta aos princípios que Ele estabeleceu e obedeça os seus mandamentos, para que as coisas possam ir bem, para que você consiga entender o que Ele quer de você. E aí você entra numa contrária, não mais a sua vontade, mas a vontade dele, do rei. Não mais você ordenando e comandando a sua vida, sendo independente de Deus, mas você sendo dependente de Deus e deixando que Ele governe e conduza os seus passos.
Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio sabe a hora e a maneira certa. Muitas vezes nós sabemos e entendemos o que devemos fazer, mas existe uma problemática que é não saber como e não saber quando fazer. Gente, a palavra certa, dita no momento errado, da maneira errada, traz prejuízo para a tua vida e para o teu relacionamento. Mas a palavra certa, dita da maneira correta, no momento certo, traz bênção, paz e crescimento para a tua vida, para o teu relacionamento. Então, a palavra certa, no momento certo, dita da maneira correta. A ação certa, no momento certo. Eu não sei, talvez você já tenha ouvido pessoas falarem: poxa, cheguei para fazer aquilo que era certo na hora errada, já estava atrasado. Nossa, estou atrasado para começar esse negócio, já tem muita gente fazendo agora, vai ficar mais difícil. Então que o Senhor te dê a sabedoria, o discernimento de dar os passos na hora certa, para os teus negócios também, de tomar as decisões na hora certa, nem antes e nem depois. É como a semente, ela precisa ser colocada na terra no tempo apropriado, da maneira apropriada e ser cuidada da maneira apropriada. Sabedoria que vem do alto. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Existe uma maneira certa para cada situação que nós vivemos na nossa vida. E em grande parte das vezes não é da maneira que nós pensamos, de súbito. De maneira impetuosa, rápida. Não. No impulso. Normalmente não. Então, procura de Deus essa sabedoria para você saber agir da maneira certa em cada situação e no momento certo, para que você não haja com a tua própria justiça, para que você não haja no fervor ali da emoção, seja ela boa ou não. Seja você está muito emocionada com algo e aquilo te gerar talvez uma comoção muito grande, ou você está tão irado e te gerar uma maneira agressiva de agir. Então, equilíbrio, Deus nos chama para uma vida de equilíbrio. E esse equilíbrio começa dentro de nós. Para você ter relacionamento equilibrado com teu marido, com a tua esposa, você precisa estar equilibrado. Uma vez que nós saímos do eixo, desse equilíbrio que Deus tem para nós, no nosso psique, na nossa mente, nessa batalha que acontece aqui, nessa guerra, uma vez que nós saímos desse equilíbrio, nós desequilibramos os nossos relacionamentos. Nós desequilibramos, às vezes, a maneira que tratamos as pessoas. Às vezes é numa fila de mercado que a gente se estressa porque alguém, sei lá, eu sei que não é legal para alguém passar na tua frente, mas às vezes a pessoa perde a cabeça, fala o que não deve, trata grosseiramente, um erro não justifica o outro. Sabe, pequenas coisas para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque a gente pensa só nas grandes coisas, né? Uau! Quando a gente tem que tomar grandes decisões, aí a gente ora, a gente jejua, a gente busca. E eu tô passando um processo desse, porque eu tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado direcionamento de Deus para algumas áreas da minha vida, porque são decisões que podem mudar o meu dia de amanhã. E tem que fazer isso mesmo, mas e nas pequenas coisas? Por que a gente abre mão de obedecer? Por que a gente abre mão de ter direcionamento de Deus quando a gente vai pro mercado? Quando a gente pega a direção do nosso carro? É para essas coisas que precisamos trazer equilíbrio e saber como agir. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Você pode planejar, mas o futuro ele ainda é uma ilusão. Ele ainda é algo que você gostaria que fosse. E normalmente a gente espera coisas boas, porque isso nos dá esperança. Eu não estou dizendo para você não ter uma esperança boa do teu futuro. Eu estou dizendo que você não sabe, você não tem o controle, você não tem o domínio.
Alguém aqui esperava viver uma pandemia? Ainda que você seja alguém que não acredite muito em tudo que aconteceu, você esperava viver tudo isso? O que nós vivemos na área de saúde, emocional, política, financeira. Eu não esperava viver isso nos meus dias. Por mais que a gente leia nos livros, né, na escola, né, de situações em séculos passados que aconteceram, a gente nunca imaginou que isso ia acontecer na nossa geração. Mas aconteceu. Então nós não sabemos. Talvez você tinha outros planos para 2020 que passou. Mas você talvez precisou ficar dentro de casa, talvez você perdeu alguém que você ama. Talvez o seu relacionamento foi destruído por conta de falta de preparo para viver junto com alguém e passar tanta pressão junto. Eu não sei o que aconteceu com você. Eu sei que todos nós sofremos de alguma forma. Todos nós tivemos perdas de alguma forma. Todos nós tivemos os nossos planos modificados de alguma forma. Alguns sentem que para melhor, outros talvez achem que para pior, mas a verdade é, nós fomos pegos de surpresa. E é assim que é o futuro. Ele é uma surpresa, as coisas podem dar muito certo para você, mas você pode ter surpresas que são melhores ou situações que são um pouco piores do que aquelas que você sonhou. Talvez é uma saúde, talvez alguém que no meio da jornada se vai, talvez é nos negócios, a gente nunca sabe. Talvez é a natureza, uma catástrofe ou uma bênção que ocorre na tua vida. A verdade é, ninguém tem controle sobre o futuro. Então, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? É por isso que, mais uma vez, eu te convido a perguntar e pedir para Deus, dirija os meus dias, porque Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E Ele sabe o que é melhor para você. E a Bíblia fala que Ele tem planos de paz e não de mal. Então, se andarmos em seus caminhos, nós podemos ter a experiência de experimentar essa paz. Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. A gente está vivendo um momento aí, a gente sabe ali na Europa, de guerra, né, de situações políticas extremamente fortes que estão acontecendo e que está tocando de alguma forma todo o mundo novamente. E eu acredito que, novamente eu digo, quando nós começamos a viver a situação pandêmica em 2020, ninguém imaginou que em 2022 nós teríamos uma guerra. Ninguém imaginou. O que nós pensamos? As pessoas vão ser transformadas, as pessoas vão enxergar o que é realmente importante, as pessoas vão se tornar mais compassivas, mais amorosas, mais humanas. E a gente acha que essas coisas vão acontecer, mas olha para você e para a tua realidade. Você se tornou mais compassivo? Você se tornou mais humano? Você se tornou mais tolerante? Você se tornou mais espiritual? Você se tornou mais amoroso ou não? A gente cobra de todo mundo. Mas qual é a nossa realidade? Abre aí, ó, tua câmera. Qual é a tua realidade sem o filtro? E eu não tô falando de visual externo, tô falando de visual interno. Porque talvez você tenha vivido guerra todos os dias na tua casa. Talvez você tenha vivido guerra todos os dias no teu relacionamento com as pessoas que você ama ou que você diz que ama. Porque o amor é ação de amor. A gente não pode escapar dos efeitos da guerra. Se você vive uma guerra, você vai se machucar e você vai machucar os outros. Esses são os efeitos da guerra. E não é só a guerra como está acontecendo na Europa, não. Muitas vezes é uma guerra aqui. Aí. Então é maldade quem pratica. Então presta atenção em como você está vivendo. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre os outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar de onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido algum.
Existe alguém que ganha numa guerra? Todos perdem de alguma forma. Então preste atenção para você não entrar em guerra com ninguém. Versículo 11. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Quando não há lei, quando não há justiça, o coração do homem se enche para fazer o mal. Versículo 12. O ímpio pode cometer 100 de crimes e, apesar disso, ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. As coisas serão melhores para quem teme a Deus. A sua vida demonstra esse temor? Versículo 13. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias são como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. A injustiça não faz sentido. A falta de equilíbrio não faz sentido. A maldade não faz sentido. A vingança não faz sentido. E a gente pensa em olhar para isso de uma forma tão grande, mas às vezes a gente está vivendo isso de formas pequenas dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos sendo injustos. Às vezes nós estamos agindo e planejando coisas más para pessoas que nós dizemos que amamos. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. Coma bem, durma bem, beba bem, tenha momentos de desfrute com a tua família. Tenha momentos de desfrute consigo mesmo. Sabe o que é você preparar algo para você? Ou você se dar ao luxo de ir a algum lugar só porque você gosta? E de você comer o que você gosta, porque você trabalhou duro. E você merece essa recompensa. Versículo 16. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia e nem de noite, percebi o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, só ele, hein? Porque por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Ninguém consegue encontrar o verdadeiro sentido das coisas. E existem pessoas que estão perdendo momentos, estão perdendo os seus dias, estão perdendo a sua alegria, tentando encontrar respostas para aquilo que não temos. Então, desfrute daquilo que você tem hoje, seja feliz, se entregue a Deus, ame com intensidade as pessoas que estão à sua volta, faça o seu trabalho com o propósito de amar e ajudar aos outros e fazer o bem, independente de que se todo mundo não está fazendo, faça você, faça uma aliança com Deus. Lembre-se, todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar conosco mesmo, com o nosso próximo. O Senhor tem sido gracioso e tem derramado o seu Espírito, da sua paz sobre nós. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver uma vida de obediência diante de Deus, para que as pessoas enxerguem em nós a plenitude do seu amor através das nossas atitudes. Que Deus abençoe vocês. Tchau.